Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Tawana e hoje vou resolver com vocês a parte de matemática da prova objetiva de biólogo do concurso público da Prefeitura de Ribeirão Preto, feito pela VUNESP. Como são 5 exercícios no total, vou deixar indicado cada um deles na timeline aqui do YouTube. É só passar o mouse em cima para ver o número do exercício e clicar. O exercício 11 é sobre razão e proporção. Uma estrada que liga duas cidades tem um trecho asfaltado e um trecho de terra. O trecho asfaltado é 58 km maior que o quíntuplo do trecho de terra e a velocidade máxima na parte asfaltada é o triplo da velocidade máxima na parte de terra. Dirigindo na velocidade máxima permitida em cada um dos trechos, Bianca percorreu o trecho asfaltado em 4 horas e o trecho de terra em 2 horas. Definindo a velocidade máxima em cada trecho como a razão entre o comprimento do trecho e o tempo que se leva para percorrê-lo, a distância entre as cidades em quilômetros é... Vou fazer um esboço desse trecho aqui para a gente compreender melhor as informações. Vou chamar as duas cidades de A e B. Esse pedaço é o trecho asfaltado e esse pedaço aqui, o trecho de terra. O enunciado diz que o trecho asfaltado é 58 km maior do que o quíntuplo do trecho de terra. Então, se a gente chamar essa distância aqui de D, essa distância vai ser 58 mais 5D. Além disso, a velocidade máxima na parte asfaltada é o triplo da velocidade máxima na parte de terra. Então, se a velocidade máxima aqui for V, a velocidade máxima aqui vai ser 3V. Por último, o enunciado diz que a Bianca percorreu esse trecho em 4 horas e esse trecho em 2 horas. Usando a fórmula da velocidade que o próprio enunciado trouxe para a gente, velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. No trecho asfaltado, a velocidade é 3V, a distância é 58 mais 5D e o tempo é 4 horas. E no trecho de terra, a velocidade é V, a distância é D e o tempo é 2 horas. Perceba que a gente tem duas incógnitas, o V e o D, e também tem duas equações. Então, a gente consegue encontrar os valores de V e de D. Nesse caso aqui, se a gente passar esse 3 que está multiplicando dividindo, vai ficar assim. V é igual a 58 mais 5D dividido por 3 vezes 4, que é 12. Se V é igual a isso e V é igual a isso, então a gente pode igualar essas duas equações. 58 mais 5D dividido por 12 é igual a D dividido por 2. Dessa expressão, a gente vai encontrar a distância, que é essa variável, então a gente vai conseguir encontrar essa distância aqui do trecho asfaltado também. Multiplicando em cruz, 12D é igual a 2 vezes 58 mais 5D. 12D é igual a 116 mais 2 vezes 5, 10D. Passando 10D para esse lado da equação, sobra só 2D, que é igual a 116. Então, o D ele é igual a 116 dividido por 2. D é igual a 58 quilômetros. Então, aqui, D é igual a 58 e essa distância aqui é 58 mais 5D, que é igual a 348 quilômetros. O trecho asfaltado tem 348 quilômetros e o trecho de terra tem 58 quilômetros. O que o enunciado pede é a distância entre essas duas cidades, então tem que somar 348 mais 58. Então, 406 quilômetros, alternativa E. Toma cuidado porque a alternativa C é 348, que é exatamente a distância só do trecho asfaltado. O exercício 12 é sobre mínimo múltiplo comum, MMC. Com a água contida em uma caixa, é possível encher 12 garrafas grandes
ou 620 garrafas pequenas. Com a água dessa caixa, foram enchidas 155 garrafas pequenas e N garrafas grandes, ou seja, N é igual a. Esse enunciado é difícil interpretar logo de cara que é sobre mínimo múltiplo comum. A dica é que você tem uma quantidade e você está dividindo em quantidades iguais. Ou seja, com essa quantidade total de água, a gente consegue dividir ela por 280 com o resto zero e também consegue dividir a mesma quantidade por 620 com o resto zero. Isso por causa dessa palavra aqui, ou. Essa palavra é muito importante. Logo em seguida, o enunciado fala assim, que foram enchidas 155 garrafas pequenas e N garrafas grandes. E isso daqui também é muito importante porque não é ou. Então, não é 155 garrafas pequenas ou N garrafas grandes. É e. Significa que com a mesma quantidade de água total, dividiu essa quantidade para 155 garrafas pequenas e N garrafas grandes. Aqui só tem uma coisa que eu senti falta no enunciado, que é o seguinte. A gente vai calcular o MMC entre 280 e 620, mas o MMC ele retorna o mínimo múltiplo comum entre eles. Tem vários outros valores que não são o mínimo, mas que também é o múltiplo comum entre esses dois valores. Aqui nas alternativas só vai dar certo com o mínimo múltiplo comum, mas faltou essa informação no enunciado. Geralmente os enunciados trazem essa informação do mínimo, deixa bem clara a importância do mínimo. Então vamos lá. O mínimo múltiplo comum entre 280 e 620 é igual a... Os dois números são pares, vamos começar pelo 2. 280 dividido por 2, 140. 320 dividido por 2, 310. Novamente por 2, aqui dá 70. 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Com esse 1 dá 11. 11 dividido por 2 dá 5, sobra 1. Com esse 0, 10. 10 dividido por 2, 5. Novamente por 2, aqui fica 35 e 155. Por 3 não dá, mas ambos os números são divisíveis por 5, porque terminam em 5. 35 dividido por 5 dá 7, e 155 dividido por 5 vai dar 31. 31 é o número primo e 7 também. Então, primeiro a gente divide por 7 e depois por 31. Então, o mínimo múltiplo comum entre 280 e 620 é a multiplicação desses fatores primos. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 5 vezes 7, 35 vezes 31. Então, o MMC é 8.680. Como o enunciado fala de água, a gente pode supor que a unidade de medida é litros, mas isso não vai interferir. Então, vamos supor que é litros, só para ficar mais fácil de visualizar. Com 8.680 litros, é possível encher 280 garrafas grandes. Então, vamos descobrir quantos litros que cabe dentro de uma garrafa grande. 8.680 dividido por 280 garrafas grandes é igual a... Corta esse zero. E aqui dá para dividir por 2 em cima e embaixo. Então, já vou dividir por 2 para simplificar. 4, 3, 4 dividido por 14. Dá para dividir por 2 de novo? Então, eu vou dividir por 2 de novo. 4 dividido por 2 dá 2, 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Com esse 4, fica 14 dividido por 2, que é 7. E aqui embaixo, 14 dividido por 2 dá 7. Então, dentro de cada garrafa grande, cabem 31 litros de água. E agora vamos descobrir quantos litros que cabem dentro de uma garrafa pequena. Para isso, pega o total, 8.680, e divide pela quantidade de garrafas pequenas, que é 620. Novamente, pode cancelar o zero, os dois números são pares, então vou simplificar por 2. 4, 3, 4 dividido por 31. Então, dentro de cada garrafa pequena, cabem 14 litros dessa água. Agora sim, a gente consegue responder
o que o enunciado pergunta. Por quê? Com a quantidade total de água de 8.680, uma parte foi para encher as garrafas pequenas, foram enchidas 155 garrafas pequenas, que cabem 14 litros em cada um, e a outra parte foi usada para encher N garrafas grandes, N vezes 31 litros. Para encher as garrafas pequenas, precisou de 2.170 litros. O que sobrou para encher o restante das garrafas? Sobrou 8.680 menos 2.170. N é igual a 6.510 dividido por 31. Então, N é igual a 210 garrafas grandes. A alternativa certa é a alternativa B. O exercício 13 é sobre média aritmética simples. A média das alturas de um grupo de 32 pessoas é igual a 167 centímetros. Retirando-se as 6 mulheres mais novas desse grupo, a média das alturas das pessoas restantes continua 167 centímetros. Retirando-se desse novo grupo os 6 homens mais novos, a média das alturas do grupo restante passa a ser igual a 177 centímetros. A média das alturas em centímetros das 12 pessoas retiradas do grupo original é um número entre... Para começar, vamos atribuir uma letra à soma das alturas de 32 pessoas, como sendo x, por exemplo. A soma das alturas de 32 pessoas dividido pelas 32 pessoas é igual a 167 centímetros. Então, daqui a gente tira que x dividido por 32 é igual a 167 centímetros. Então, x é igual a 5.344 centímetros, que é a soma das alturas de 32 pessoas. Retirando-se 6 mulheres mais novas desse grupo, a média das alturas das pessoas restantes continua sendo 167 centímetros. Então, vamos atribuir uma letra para a soma das alturas das 6 mulheres mais novas que foram retiradas desse grupo. Vamos chamar de y. Para calcular a nova média, a gente precisa fazer assim: a soma das alturas de 32 pessoas menos a soma das alturas das 6 mulheres mais novas, que a gente chamou de y, dividido pela quantidade de pessoas, que no começo era 32, mas agora tem que subtrair as 6 mulheres que foram retiradas desse grupo. Essa nova média ainda é 167 centímetros. A gente já sabe o valor de x, então a gente consegue calcular o valor de y. 5.344 menos y dividido por 32 menos 6 dá 26. É igual a 167. Então, 5.344 menos y é igual a 167 vezes 26. 4.342. Passando 4.342 para o lado esquerdo e o y para o lado direito, a gente tem que y é igual a 5.344 menos 4.342. 1.002 centímetros. Retirando-se desse novo grupo 6 homens mais novos, a média das alturas do grupo restante passa a ser igual a 177 centímetros. Novamente, a gente tem que atribuir uma letra para a soma das alturas dos 6 homens mais novos. Vou chamar de Z. Perceba que o enunciado fala retirando-se desse novo grupo. Então, não é mais o grupo com 32 pessoas, é o grupo com 26 pessoas. Então, x menos y e 32 menos 6 é o novo grupo que retirou a altura das 6 mulheres mais novas. Agora, desse novo grupo, vai retirar a altura dos 6 homens mais novos, que é o Z, e também tem que tirar da média 6, referente aos 6 homens. Isso é igual à média de 177 centímetros. A gente já tem quem é o x, a gente já tem quem é o y, agora a gente vai descobrir quem é o z. X menos y
é esse valor aqui, 4.342 menos Z, dividido 32 menos 6 dá os próprios 26, menos 6, 20. Isso é igual a 177. 4.342 menos Z é igual a 177 vezes 20. 3.540. Se passar 3.540 para o lado esquerdo e o Z para o lado direito, fica Z é igual a 4.342 menos 3.540. Z é igual a 802 centímetros. Agora a gente consegue responder a pergunta do enunciado, que é a seguinte: a média das alturas em centímetro das 12 pessoas retiradas do grupo original é um número entre. Para calcular a média das 12 pessoas, a gente precisa somar a altura dessas 12 pessoas. A soma das alturas das 6 mulheres é Y. A soma das alturas dos 6 homens é Z. Então, se a gente fizer Y mais Z dividido por 12, esse 12 são 6 mulheres mais 6 homens, é igual à média que a gente quer saber. 1.002 mais 802 dividido por 12, 1.804 dividido por 12. 12 cabe uma vez dentro de 18, com o resto 6, desce o 0. 12 cabe 5 vezes dentro de 60 e sobra 0, desce o 4. 12 não cabe dentro de 4, então coloca um 0 e uma vírgula para colocar outro 0 aqui. 12 cabe 3 vezes dentro de 40 e dá 36, sobra 4. Então, isso aqui é uma dízima periódica, 150,3333. Esse valor aqui, ele está entre 150 e 155. Essa parte da dízima periódica torna o valor maior do que 150. Esse exercício 14, ele é sobre resolução de situações-problema envolvendo as 4 operações básicas da matemática com números racionais na forma decimal. Todos os funcionários de uma empresa concordaram em trazer em determinada segunda-feira R$ 27 para uma campanha solidária. Na segunda-feira, faltaram 18 funcionários e para que a meta original fosse atingida, cada um dos funcionários presentes contribuiu com R$ 2,25 a mais do que o combinado. A quantia total arrecadada pela campanha foi... Vamos atribuir uma letra para o número de funcionários dessa empresa. X, por exemplo. Então, x vezes 27 é igual a x menos 18, porque faltaram 18 funcionários, vezes 27 mais 2,25, que foi o que cada funcionário precisou contribuir a mais do que os 27. Desse lado, 27x é igual a x menos 18 vezes 29 e 25. Aqui faz a distributiva, 27x é igual a 29,25x menos 29,25 vezes 18, 526,5. 526,5 é igual a 2,25x, que é 29,25 menos 27. X é igual a 526,5 dividido por 2,25. Então, nessa empresa tem 234 funcionários. Sabendo o valor do x, a gente pode substituir ou do lado direito ou do lado esquerdo dessa equação. Eu prefiro substituir aqui do lado esquerdo. E para a gente calcular a quantidade total arrecadada, a gente multiplica 234 vezes 27, que é a quantidade de funcionários dessa empresa, vezes R$ 27 que cada um concordou em levar nessa segunda-feira. Então, a resposta é 6.318, alternativa C. O exercício 15 é sobre noções de geometria, especificamente área do triângulo e o teorema de Pitágoras. Os vértices de um triângulo retângulo BEF estão sobre os lados de um retângulo ABCD.
conforme mostra a figura, que também indica as dimensões do retângulo e a medida da hipotenusa do triângulo. Esse ângulo é o ângulo de 90 graus. Sabendo-se que o segmento DE mede o dobro do segmento DF, a área em centímetros quadrados do triângulo BEF é... Para fazer esse exercício, a gente vai precisar desmontar essa figura em vários triângulos retângulos. Como o enunciado diz que essa figura aqui é um retângulo, então todos os ângulos são de 90 graus. Todos eles. Esse daqui completo também. Para a gente conseguir calcular essa medida x aqui, a gente precisa aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo mais deitadinho aqui. A gente tem um cateto e a gente tem a hipotenusa, logo a gente consegue encontrar o outro cateto. Então, x ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a raiz quadrada de 65 ao quadrado. X ao quadrado é igual raiz quadrada de 65 ao quadrado, corta ao quadrado com a raiz, 65, menos 8 ao quadrado é 64. Então, x ao quadrado é igual a 1, x é igual a 1 centímetro. Aqui, então, tem 1 centímetro. Essa medida inteira é 4 centímetros, então, essa medida aqui é 4 menos 1, que é 3 centímetros. Nessa parte do enunciado, fala que o segmento DE, esse segmento aqui, ele é o dobro do segmento DF, que é esse segmento aqui. Então, essa distância tem 6 centímetros. E como a distância desse lado inteiro é 8 centímetros, esse pedacinho tem 2 centímetros. Para a gente conseguir encontrar essas medidas dos catetos, que eu vou chamar de y e z, a gente precisa aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo e nesse triângulo retângulo. Primeiro, para encontrar o valor de y. Y é a hipotenusa desse triângulo. Então, 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a y ao quadrado. 9 mais 36 é igual a y ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 45. Para a gente calcular a raiz quadrada, a melhor forma é fatorar. 45 é divisível por 5 e dá 9. 9 é divisível por 3 e dá 3. 3 é divisível por 3 e dá 1. Então, aqui é 3 ao quadrado vezes 5. Y é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 5. A raiz quadrada de 3 ao quadrado é o próprio 3. E sobrou a raiz quadrada de 5. Então, a gente deixa indicado aqui. Para calcular o z, também precisa aplicar o Teorema de Pitágoras, agora nesse triângulo retângulo, e o z também é a hipotenusa. Então, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado é igual a z ao quadrado. Z ao quadrado é igual a 16 mais 4, que é igual a 20. Vamos fatorar o 20. 20 dividido por 2 dá 10, 10 dividido por 2 dá 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Então, 20 é igual a 2 ao quadrado vezes 5. Z é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2 e sobra a raiz de 5. Agora sim, para calcular a área desse triângulo BEF, a gente nem vai precisar mexer com a medida da hipotenusa. A gente só precisou usar ela para descobrir que o x é igual a 1. A área de um triângulo retângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Então, z vezes y dividido por 2 é igual a... O z é 2 raiz de 5. O y é 3 raiz de 5, dividido por 2. Esse 2 pode simplificar com esse 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. E nesse caso, a gente consegue cancelar o quadrado com a raiz e sobra só o 5 vezes 3, que é igual a 15 centímetros ao quadrado, alternativa B. Com isso, nós terminamos a resolução da parte de matemática dessa prova. E aí, foram bem? Espero que sim.
Se você vai prestar algum concurso em breve e está estudando essas provas mais recentes da VUNESP, não perca os próximos vídeos do canal, pois vou continuar trazendo as resoluções completas dessa última leva de provas da VUNESP. Se você fez as provas de agente de administração e de fiscalização, já tem as resoluções completas aqui no canal. Aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal!